Bem, meus irmãos, por aqui nós vamos continuar a nossa jornada aqui em Gálatas. Hoje nós vamos continuar no capítulo 3, a partir do versículo 15. Daí nós vamos até o versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículos 15 até o versículo 29. Quando nós fazemos e nos propomos a fazer uma exposição sequencial, naturalmente nós abordamos temas, repetimos, né, enfatizamos, né, a repetição é uma forma de se ensinar, né, onde nós enfatizamos a importância daquele assunto, né, como ele é exposto aqui na Bíblia. E a carta aos Gálatas, Paulo usa muito a questão da justificação pela fé, né, a questão da lei, né, como nós devemos nos relacionar com a lei de Deus. Então, são termos recorrentes nessa carta, né, que nós vamos enfatizando para que esse conteúdo, né, esse ensinamento, ele venha se fixar nas nossas mentes e corações e possamos sempre crescer em graça e conhecimento da parte de Deus. Então, nós vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De starte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que Deus nos abençoe nesse tempo, assim como já tem nos abençoado até esse momento. Meus irmãos, uma das coisas que a história nos prova é que raramente aprendemos o que ela nos ensina. Por exemplo, a história do Império Romano nos mostra que a promiscuidade sexual e outras formas de sexualidade levaram à decadência interna desse grande império e logo em seguida o final, né, a queda do império. No entanto, nós, mesmo sabendo disso, continuamos a permitir que a imoralidade se espalhe pela sociedade como um câncer, consumindo todas as coisas, e nós achamos que isso vai acabar, né, por conta própria.
Diz uma frase que um povo que não conhece a sua história, ele está fadado a repeti-la. Ele está fadado a repetir os seus erros, né, os mesmos erros. Então, da mesma forma, nós temos as ruínas de civilizações antigas que permanecem como lembretes para nós, seres humanos, de que nós somos incapazes de nos aperfeiçoar. Independente das nossas realizações econômicas, políticas, educacionais ou religiosas. Quando nós olhamos para essas ruínas de grandes civilizações, que nós as exaltamos, pensamos, não é? Esse sonho da humanidade de achar que pode, de se aperfeiçoar, de que pode melhorar sem Deus, é uma pura ilusão. Existe inclusive uma frase também famosa dizendo assim: a educação, ela não transforma o mundo. A educação muda as pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo. Mas essa frase é interessante, só que eu quero fazer uma pergunta. Qual educação muda as pessoas? Que tipo de mudança é essa que, uma vez que o analfabetismo está caindo cada ano que passa, no entanto, nós não vemos melhora no mundo? Então, que tipo de educação que muda as pessoas para as pessoas mudarem o mundo? Na verdade, o que muda as pessoas, meus irmãos, é o Evangelho. É o Evangelho que muda as pessoas. Não é a educação, não é a política. E em nosso texto aqui, não é a lei também. Mas para que serve, então, a lei de Deus? Nesse ponto que nós estamos aqui. Porque nós chegamos num ponto muito importante que requer uma atenção maior da nossa parte. Se nós somos salvos somente pela atuação de Cristo e não por nossa atuação, por que então deveríamos lutar para levar uma vida santa? Eu tenho alguma obrigação de guardar a lei de Deus? E por quê? Essa é uma das questões fundamentais que dizem respeito ao nosso relacionamento, né, o relacionamento do cristão com a lei de Deus. Todas as outras questões da nossa vida, como por exemplo, como eu devo viver, como eu devo tratar o meu cônjuge, como eu devo gastar o meu dinheiro, como eu devo me importar no trabalho, tudo isso é decorrente dessa primeira indagação. Como nós cristãos devemos nos relacionar com a lei de Deus? Porque se nós não aprendermos a nos relacionar com Deus, com a sua lei, todos os nossos outros relacionamentos serão abusivos, estarão equivocados na forma como nós lidamos. Então, no decorrer dessa carta, Paulo estabeleceu que de forma muito clara que nós somos salvos, justificados e redimidos somente pela fé em Cristo e por nenhuma outra forma de justiça própria. Portanto, ele chegou ao ponto em que o leitor que for um pouco mais atento, ele vai indagar, né, sobre onde a lei se enquadra. Os judaizantes, eles deixaram de considerar com exatidão o registro histórico sobre como o homem pode se tornar justo diante de Deus. Eles olharam para aquela lei, a lei mosaica, né? Eles entenderam mal a função da lei e declararam que a obediência aos mandamentos é que levava à salvação. Eles até olharam para a lei, mas entenderam mal a sua função. Eles também desconsideraram o fato de que antes da lei, olha a importância de olhar para a história, antes da lei, Deus já havia feito uma promessa a Abraão que não dependia dele guardar um conjunto de regras. Abraão foi salvo crendo nessa promessa, na promessa que Deus fez para ele. E nós somos salvos no cumprimento dessa promessa. Abraão foi salvo crendo em uma promessa que Deus veio cumprir em Cristo Jesus. E nós somos salvos com base no cumprimento dessa promessa que já aconteceu, né, em Cristo Jesus, né, o nosso Senhor. Então, em nosso texto hoje, Paulo nos leva de volta cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Por isso que eu falei 4.000 anos com as crianças. 2.000 anos antes de Cristo, onde nós temos a história de Abraão, e em seguida nós somos conduzidos também
a um trecho da história de Moisés, que viveu alguns séculos mais tarde. Embora o nome de Moisés não apareça aqui nesse texto explicitamente, sem dúvidas, não é? O mediador que é mencionado no versículo 19 é Moisés. Então vamos recordar um pouco da história do Antigo Testamento, né, de Abraão até Moisés. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão vivia lá naquela região da Babilônia, naquela região onde hoje talvez seria o Iraque, o Irã, naquela região lá. E Deus prometeu que os seus descendentes, os descendentes de Abraão, seriam numerosos. Né? E prometeu ainda que daria a eles, né, esses descendentes, uma terra. E que a sua descendência, né, em sua descendência, a descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Depois Deus confirmou essa promessa para o filho de Abraão, Isaque, conhecido como, né, o filho da promessa. Posteriormente, confirmou também para Jacó, que é filho de Isaque. Porém, Jacó não morreu na terra prometida. Ele vai morrer no exílio lá no Egito. Devido a uma grande fome, ele e a sua família foram para o Egito e eles, né, morreram lá. Os 12 filhos de Jacó também morreram no exílio. Passado, então, alguns séculos, né, o versículo 17 se refere aqui a um período de 430 anos, que corresponde não somente do tempo de Abraão até Moisés, como também o tempo que eles permaneceram como escravos lá no Egito. Finalmente, séculos depois de Abraão, Deus levantou então Moisés, né? E através de Moisés, Deus libertou os israelitas da escravidão e deu a eles, né, a sua lei ali no Monte Sinai. Isso é um resumo da história do povo de Deus que liga Abraão até Moisés. A forma como Deus lidava com Abraão e Moisés fundamentava-se em dois princípios diferentes. Para Abraão, Deus deu uma promessa. Deus falou com ele assim: vai para a terra que te mostrarei, e eu te abençoarei. Foi isso que Deus disse para Abraão. Mas para Moisés deu uma lei, resumida nos 10 mandamentos. Então essas duas coisas, a lei e a promessa, elas devem ser consideradas separadamente. Elas estão no todo das Escrituras, no plano da salvação, mas nós vamos considerá-las, né, separadamente. Qual é a diferença entre elas? Na promessa para Abraão, Deus disse: eu te mostrarei, eu farei de você, eu te abençoarei. É sempre Deus fazendo. Na lei que Deus deu para Moisés, Deus disse: não farás isso, não farás aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, a promessa apresenta a religião de Deus. Deus vindo ao nosso encontro. Deus nos resgatando. É Ele que faz o plano de Deus, a graça de Deus, a iniciativa de Deus. Mas a lei apresenta a religião do homem, o dever do homem, as obras do homem, a responsabilidade do homem. A promessa necessitava somente de fé. Bastava ele crer. Né? Eu te engrandecerei o seu nome, farei de ti uma grande nação, eu te darei descendentes, eu te abençoarei. Bastaria ele crer. Mas a lei precisava ser obedecida. A conclusão que Paulo chega é que a religião cristã, ela é a religião de Abraão. Aquilo que Deus revelou a Abraão. E não a de Moisés, necessariamente. Porque não é aquilo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus fez por nós. É a religião da promessa, não da lei. Então, o que nós cristãos estamos desfrutando hoje é a promessa de Deus, promessa que Deus fez a Abraão séculos atrás, né, cerca de 4.000 anos atrás. Mas essa passagem, tendo agora contrastado esses dois tipos de religião, ele apresenta a relação que existe entre essas duas formas que Deus se revelou, tanto a Abraão como a Moisés. Porque, afinal de contas, o mesmo Deus que deu a promessa a Abraão
é o Deus que deu também a lei para Moisés. Não são deuses diferentes. É o mesmo Deus. Assim como é o mesmo Deus que se revelou na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes nós separamos como uma forma didática para explicar as partes, mas elas estão conectadas, elas estão juntas. Essa palavra é muito sugestiva, né, no nosso contexto, né? Lembrando dos nossos jovens e adolescentes. E aí nos versículos 15 a 18, Paulo diz que a lei não anulou a promessa. Nos versículos 19 a 20, ele diz que a lei nos mostrou nossa necessidade das promessas de Deus. Nos versículos 21 e 22, a lei nunca se opôs, né, às promessas de Deus. E dos versículos 23 a 29, a lei nos conduz a Cristo, de quem nós somos revestidos. Então, a lei nos salva. Isso tem que ficar claro na nossa mente, né? Se for possível, escreva aí no seu caderninho. A lei não nos salva, mas ela nos toma pela mão e nos leva a Cristo, o nosso Salvador. A lei não nos salva, mas ela nos toma pela mão e nos leva a Cristo, nosso Salvador. Então, pensando, né, nessas questões, hoje nós vamos ver dois dos melhores, né, dos maiores presentes que Deus deu para nós, que é a sua promessa e a sua lei, segundo esse texto nos diz aqui. E o nosso tema é que a lei ela deve ser entendida e aplicada corretamente para vivermos as promessas de Deus. Por isso, nunca devemos esquecer que a lei não anulou as promessas de Deus. Versículos 18 a 15. A lei não anulou as promessas de Deus. Preste bem atenção. No início da história da igreja, por volta do 2º século, surgiu uma seita chamada, coordenada, né, por um homem que chamava Marcião. Alguns vão dizer que são os marcionitas, né? Marcião. Os seus seguidores, eles diziam que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Eles diziam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus punitivo, enquanto o Deus do Novo Testamento era um Deus de amor. Porém, essa ideia ela está totalmente equivocada, porque o Deus que se revelou no Antigo é o mesmo que se revela no Novo Testamento. Uma coisa não anula a outra, né, por ele ter se revelado, né, posteriormente. O que acontece é que em Cristo nós temos a imagem de Deus plenamente compreendida. Deus estava se revelando gradativamente. A revelação de Deus ela é progressiva, não é? Até a pessoa bendita de Jesus. A forma como nós conhecemos Deus plenamente está em Jesus. Nós olhamos para Ele e vemos, né, o Pai, né, da forma como Ele é. Então, uma coisa não exclui a outra, assim como a lei não anula as promessas por ter vindo depois, né? Se você pesquisar na internet sobre testamento de pessoas famosas, você vai ver algumas coisas interessantes. Numa dessas pesquisas, por exemplo, eu me deparei com o testamento de uma das pessoas mais famosas no mundo, chamado John Lennon, né, o vocalista dos Beatles, que morreu, acho que em 1980, né, foi assassinado. E, naturalmente, no seu testamento, ele deixou todas as coisas para sua mulher, a quem ele amava, porém os fãs não concordavam, né, revoltaram. Só que a grande questão é que ele não deixou nada para os filhos. Olha que interessante. Ele deixou tudo para a mulher, não deixou nada para os filhos. Então, essa era a vontade dele. E uma vez colocado no testamento, não pode ser mudado. Essa era a vontade dele. E Paulo usa esse argumento dizendo que um contrato, mesmo sendo ele humano, uma vez ratificado, não pode ser alterado, seja para tirar ou acrescentar algo. E o contrato que ele está mencionando aqui se refere à aliança que Deus fez com Abraão. Porém, é interessante que Paulo menciona uma promessa feita a Abraão e ao seu descendente. Não é? A promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente, no singular. Em seguida, ele esclarece que o descendente é o próprio Cristo. É o próprio Cristo.
A promessa se referia a nosso Senhor Jesus. E nesse ponto nós precisamos retomar a história um pouco mais para trás, em uma promessa que também foi feita a Adão e Eva, quando eles se rebelaram contra o Criador. Naquela ocasião, Deus prometeu que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, tiraria o governo da serpente do mundo, restauraria todas as coisas. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, quando Deus faz essa promessa para Abraão, dois aspectos precisam ser considerados. Em primeiro lugar, se referia à terra de Canaã, que seria dada aos judeus, aos descendentes físicos de Abraão. Mas, em segundo lugar, a promessa feita a Abraão se referia também à salvação que é dada em Cristo. E essa herança não vem pela lei, mas pela promessa. Deus prometeu que, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todos nós, mesmo não sendo judeus, alcançaríamos essa promessa da salvação. Não pela lei, mas pela fé nessa promessa que foi feita a Abraão. Essa herança, então, é a condição que nós temos também de sermos participantes da família de Deus. A aliança que Deus fez com Abraão é que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a aliança, essa é a promessa que Deus fez com Abraão. Infelizmente, nós estamos acostumados, meus irmãos, a mudar muito de opinião. Nós esquecemos facilmente dos nossos compromissos, nossa palavra não tem muito crédito e isso é muito ruim nessa sociedade, classificada como pós-modernidade ou modernidade líquida, onde as coisas já não são mais sólidas, não são mais firmes. A nossa palavra parece que não tem mais valor. Outro dia, brincando, comentando aqui com uma pessoa, existe um ditado, a sua palavra e um risco na água é a mesma coisa. É a sociedade que nós vivemos. Em nosso país, por exemplo, nós temos uma Constituição, que é um documento muito importante para guiar a nossa nação. Contudo, existem tantas alterações que alguns chamam ela de coxa de retalhos, de tantas emendas que são acrescentadas ali. Falta de firmeza, de posicionamento, na nossa palavra. Mas com Deus não é assim. A lei não anulou as promessas de Deus. A lei não mudou a forma como Deus nos salva. Continua sendo pela fé no descendente que veio e consumou a sua obra na cruz do Calvário. O mundo pode mudar de opinião a todo instante. Você pode trocar de time, você pode fazer o que for, mudar a sua opinião, mas Deus não mudou a sua forma como Ele nos salva. Ainda continua sendo pela fé no descendente que veio e consumou sua obra na cruz do Calvário. A lei não anula as promessas. E o versículo 18 encerra esse ponto dizendo que se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Gratuitamente, não foi por nada que ele viesse a fazer. Foi pela graça, favor imerecido. Então, pensando na possibilidade de os Gálatas perguntarem, Paulo antecipa colocando a questão para eles. Ele usa nessas formas retóricas aqui. Qual então era o objetivo da lei? Pensando na possibilidade que os Gálatas viessem indagar ele, qual é o objetivo da lei? Ele vai dizer, a lei nos mostrou a necessidade que nós temos das promessas de Deus. A lei deve ser entendida e aplicada corretamente para vivermos nas promessas de Deus. Por isso, nunca devemos esquecer que a lei nos mostrou a necessidade das promessas que Deus nos fez. A função da lei não era conceder salvação, mas sim nos convencer os homens, as mulheres, a humanidade da necessidade da promessa que é pela fé. Pois ninguém pela lei consegue ser salvo. O texto vai dizer, ela foi adicionada por causa das nossas transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Para que os homens compreendessem sua culpa diante de Deus,
para que os homens entendessem a separação que o pecado causou entre nós e o Criador, né? Esse é o sentido dela ter sido adicionada. Para vocês entenderem quão distante vocês estão de Deus, o estrago que o pecado fez, eu vou dar a lei para vocês verem. Para vocês verem que vocês nunca, de forma alguma, vão conseguir se salvar. Você já se perguntou por que devemos ter a habilitação antes de sair de dirigir o nosso carro por aí? Simples. A ideia é que durante o tempo em que você está estudando essas leis de trânsito, você saiba o que pode e o que não pode se fazer quando você está dirigindo. É claro que mesmo assim tem uns que, sabendo, ainda fazem coisas erradas. Não é o nosso caso aqui. Mas a lei tem esse objetivo, não é? A lei, ela serve essa lei de trânsito para nos mostrar qual o comportamento aceitável no trânsito. Com a lei de Deus é semelhante, né? Antes que a lei fosse dada aos seres humanos, o nosso tribunal de apelação para o certo ou errado, como eles sabiam o que era certo ou errado? Era a sua própria consciência. Paulo vai citar isso em Romanos, dizendo assim, olha, Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando, pois, os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, que não tinham a revelação de Deus, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O tribunal que nós usávamos, nós como humanidade, para saber o que é certo e o que é errado antes da lei, era a nossa própria consciência. Contudo, os julgamentos de nossa consciência são fáceis de ignorar ou contornar. Às vezes nós driblamos nós mesmos. Sabemos que é errado. Não é assim? Uma criança, quando faz bagunça, ela não já se esconde assim? Ela tem aquilo ali na mente, no coração, impregnada pelo Criador. Na consciência, uma lei que sabe o que é certo e o que é errado. Mas nós contornamos, nós driblamos. Mas a lei de Deus, ela definia claramente o que era moral e o que era imoral. O que era piedoso e o que era ímpio. O pecado não era mais uma questão de opinião humana. Não, isso depende do ponto de vista. Isso depende de como você interpreta a lei. Não era uma questão de opinião mais. Bastava a pessoa olhar ali na lei e ver que ela era uma transgressora, que ela estava em falta. Agora sabíamos que éramos transgressores do padrão justo de Deus, não apenas das leis humanas. Em poucas palavras, o propósito da lei mosaica não era fornecer a salvação, mas convencer-nos da nossa necessidade da promessa. Porque se em algum momento você ainda tiver dúvida de que você é um pecador, tudo que você tem que fazer, tudo que nós temos que fazer é olhar para a lei de Deus revelada lá no Antigo Testamento e começar a verificar os mandamentos que nós quebramos. Poxa vida, esse aqui eu quebrei, esse aqui também. Esse aqui também. Aí nós vamos chegar à conclusão de que nós somos pecadores. Não vai demorar muito para percebermos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Precisamos das promessas de Deus. Porque eu não consigo cumprir toda a lei. A lei, então, deve ser entendida e aplicada corretamente para vivermos nas promessas de Deus. Por isso, nunca devemos esquecer que a lei nunca se opôs às promessas. Olhe comigo os versículos 21 e 22. Versículos 21 e 22. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou
tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então aqui nós temos outra pergunta retórica de Paulo. É porventura a lei contrária às promessas? O evangelho se opõe ou contradiz a lei de Moisés? Então ele está supondo que eles entenderam, né, que não. Igual a semana passada eu falei com vocês. Né, vocês sabem que pão de queijo é gostoso? Né, eu tenho certeza que vocês sabem. Né, é uma pergunta retórica que leva eles a uma resposta óbvia. Né? É a lei contrária às promessas? O evangelho se opõe, né, à lei de Moisés? Claro que não. Ele vai dizer, porque se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, certamente a justiça viria pela lei. Certamente a justiça viria, né, pela lei. É como se Deus tivesse dado uma lei pela qual as pessoas pudessem ser salvas. Então as pessoas poderiam se tornar justas com base na lei. Mas Deus nunca deu essa lei. Em vez disso, ele revelou um padrão ético que expunha o pecado das pessoas e sua incapacidade, né, de agradar ao Senhor, de obedecer completamente ao Senhor. Quando Deus dá a sua lei, ele nos mostra qual o seu padrão de santidade. E aí, ele expõe na nossa cara o quanto nós somos pecadores, o quanto somos incapazes de cumprir essa lei para agradá-lo. Essa lei levou as pessoas à promessa pela fé em Cristo Jesus. Porque quando eu olho para a lei eu não consigo, eu falo, poxa vida, e agora? Quem me salvará? Quem poderá me defender? As promessas em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. O padrão que Deus estabeleceu em sua lei é sua própria santidade. Algo que nunca conseguiremos alcançar. Por isso é que nós precisamos de entender que a lei não é contrária às promessas. Pelo contrário, ela nos leva até, ela nos mostra a nossa necessidade das promessas. Por 3 vezes no livro de Levítico, Deus vai dizer assim, sede santos como eu sou santo. Então esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós. Sede santos porque eu sou santo. Qual que é a forma que nós devemos ser santos? Como Deus. E nós vamos conseguir, guardando as leis, guardando as regras, de forma alguma. Nós vimos semana passada, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas dessa lei. Então, se nós tropeçamos na lei em algum tio, alguma vírgula, nós somos transgressores da lei de Deus. Nós merecemos a morte, nós merecemos a condenação. Por isso, então, que veio a promessa. E é pela fé nessa promessa que Deus fez a Abraão e ao seu descendente, e o seu descendente é Cristo, e ele veio cumprir a lei no nosso lugar. Aí sim, quando Deus olha para nós, já não olha para nós diretamente. Porque se ele olhar para nós, é como se você estivesse olhando o seu rosto no espelho quando você acorda, que fica um pouquinho assim, sabe? Não muito elegante como nós estamos agora. Mas ele olha para nós através da pessoa bendita de Jesus. E aí ele vê o nosso rosto como está agora. Bonito, sorridente, corado, alegres. Porque ele vê em primeiro lugar Cristo. É pelas lentes de Cristo que Deus nos olha. Ele sim cumpriu a lei. E é pela fé nele que nós somos salvos. Então a lei deve ser entendida e aplicada corretamente para vivermos nas promessas de Deus. Por isso nunca se esqueça que a lei, nosso último ponto aqui, versículos 23 a 29. A lei nos conduz a Cristo, de quem nós somos revestidos e alcançamos a salvação. A lei nos conduz a Cristo, de quem nós somos revestidos, né? E alcançamos a salvação. Né? Paulo vai dizer assim, olha, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Né? Olha que interessante, mas antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E quando ele fala nós estávamos, ele está se referindo à humanidade. A humanidade estava sob a tutela da lei, né, antes que viesse a fé. De maneira que, o versículo 24, que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Né? Você pode colocar aí, a lei nos serviu de tutor,
a lei nos serviu de pedagogo, a lei nos serviu de condutor até Cristo. Semana passada eu comecei a abordar esse ponto, né, que fala da lei como um pedagogo, né, porque essa palavra pedagogo tem esse sentido aqui, aquele que conduz a criança. Basicamente, esse é o significado da palavra pedagogo. E a palavra no texto original para aio é pedagogo. Então a lei nos serviu de pedagogo. Nós éramos crianças antes de Cristo. E a lei, ela nos conduziu. O pedagogo é aquele que conduz pelo caminho. Ela nos conduziu a Cristo. É isso que quer dizer a palavra. A lei nos serviu como um pedagogo, como alguém que nos ensina, como alguém que nos conduz, como alguém que conduz uma criança a um determinado lugar, a um determinado objetivo. Esse foi o propósito da lei. Esse foi o objetivo da lei. Há um famoso comentarista, preste bem atenção, ele fala assim, chama Warren Wiersbe. Ele diz da seguinte forma: no Antigo Testamento encontramos a preparação para Cristo. Preparou-se o palco para Cristo. No Novo Testamento nós temos a apresentação de Cristo. Cristo foi apresentado ao mundo. Depois, né, isso nos Evangelhos. Depois do livro de Atos dos Apóstolos até Apocalipse, nós temos a apropriação de Cristo. A preparação, a apresentação e depois a apropriação de Cristo. A humanidade vai se apropriar de Cristo. É importante, meus irmãos, nós nos apropriarmos de Cristo. Assim como alguém que alcança a maioridade, né, e se apropria de certos privilégios, alguns nem tanto, né, porque vem os boletos e coisas assim, né, mas isso vem também. Então, da mesma forma que nós, quando atingimos a maioridade, nos apropriamos de alguns privilégios, da mesma forma nós, pela fé, alcançamos um estágio que não dependemos mais da lei para ser nosso tutor, nosso condutor. É certo que, mesmo atingindo, né, a maioridade, ainda precisamos atingir a maturidade. Em nossa relação com a fé é assim também. Mesmo compreendendo essa questão, nós precisamos assimilar e colocar ela em prática, para não nos relacionarmos com Deus através da lei, mas sim através da fé. Observe como a fé nos capacita a viver uma vida na maioridade espiritual e não como crianças, espiritualmente falando. A fé nos capacita a viver a maioridade espiritual. Mas nós precisamos ter também maturidade. Mesmo sabendo que somos livres da maldição da lei, precisamos viver como filhos e não como empregados. Precisamos aprender a viver como filhos e não como empregados. Eu falei sobre isso no acampamento, mencionando a história do filho pródigo, que na verdade é a história dos dois filhos perdidos. Um perdido que sai de casa e o outro perdido que fica em casa. O pai diz assim para o filho mais velho, que não saiu de casa, mas estava perdido. Porque ele se relacionava com o pai, não como sendo o pai dele, mas como sendo um patrão. E aí o pai fala assim: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas ele não compreendeu ainda a forma de se relacionar com o pai. Ele achava que ele era um empregado. Ele falou: pai, há tanto tempo eu estou com você trabalhando, eu faço isso, faço aquilo outro, e o senhor não me dá nada. Ele já era maior, mas não tinha maturidade para compreender e viver pela fé. Nós precisamos alcançar essa maioridade e maturidade para vivermos pela fé em Cristo Jesus, para nos relacionar com Deus como se fosse Ele, né, como sendo Ele o nosso Pai, e nos apropriar dos benefícios de sermos filhos e filhas de Deus. Os versículos 26 e 27 diz assim: todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
se apropriaram de Cristo. Nós precisamos nos apropriar de Cristo e nos relacionar com Deus como sendo o nosso Pai. Como sendo o nosso Pai. Nós já estamos revestidos de Cristo. E como filhos de Deus, precisamos nos relacionar com Deus como sendo o nosso Pai. Um Pai de amor, um Pai de bondade, um Pai que nos ama, que nos acolhe, um Pai que nos repreende, às vezes nos castiga. Mas não podemos nos relacionar com Deus como se nós fôssemos empregados dele, porque senão daqui a pouco nós vamos deixar a Bíblia, que é nossa regra de fé e prática, e vamos querer usar o Código do Consumidor, as leis trabalhistas. Nós, pela fé em Cristo Jesus, e tão somente pela fé, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Por isso a lei deve ser entendida e aplicada corretamente para vivermos das promessas de Deus e nunca esquecer que a lei não anulou as promessas de Deus. Nunca nos esquecer que a lei nos mostrou nossa necessidade dessas promessas. Nunca esquecer que a lei não se opõe às promessas de Deus. E nunca nos esquecer que a lei nos leva até Cristo, de quem somos revestidos e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Vamos cantar a esse Deus. Quero convidá-los a se colocarem de pé.